aqui dentro da agência, a gente tem um lema, né? A gente tem que assumir os BO da gente. Eu falo assim, será que é você que não está apresentando seu produto direito? Sempre quando eu vou visitar as empresas, e aí eu falo assim, você não gosta de gravar vídeo, você não gosta de se expor. Começa gravando um vídeo no WhatsApp pra sua mãe. Deseja ela bom dia, se você é religioso, fala pra ela, mãe, fica com Deus, eu te amo, não sei o quê, ou grava pra sua esposa, ou grava pro seu amigo, que seja um vídeo de zoeira. Mas não deixe de gravar o vídeo. Grave um, grave dois, grave três. A hora que você vê, já tá virando uma coisa... Não, que vê, tá igual o Fabrício, que veio no primeiro episódio aqui. Tem produtor de café que vende a saca de café de R$ 2.500 e tem produtor que vende por 350. O que diferencia? O que diferencia isso? Vamos para um português mais simples ainda, mais raso ainda. A água da rodoviária com a água do aeroporto. Por que diferencia isso? O que diferencia a cerveja que você compra para você levar na sua casa e a cerveja que você toma num bar que vai te dar ali um status? Então isso aí é tudo marketing. Bira, hoje tem todo mundo produzindo conteúdo de todo jeito, de todas as formas. Por que eu continuo com o conteúdo? Se você não criar um conteúdo de valor, conteúdo de enriquecimento, igual a gente faz quando o Fabrício apresenta um tênis, quando a gente faz uns produtos com diferenciado e mostra para eles com perfeição, com qualidade, vai ser mais do mesmo na internet. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos iniciando agora o nosso segundo podcast da Pisante Talks, tá? Mais uma vez quero reforçar que se você gosta de varejo, se você gosta de vendas, se você gosta de marketing, se você gosta de chão de loja, desafios que você tem, você como lojista, você como empresário, não importa se você tem loja de calçados, se você tem lojas de uma joalheria, loja de confecção, uma loja de carros, não importa. O que nós vamos falar aqui, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. E eu gostaria agora, antes de a gente começar o nosso bate-papo, de chamar a vinheta. Joga aí, diretor. Nesse segundo episódio, hoje, nós vamos falar, sempre vamos falar de vendas, tá bom, pessoal? Mas também vamos falar de marketing. E para isso, hoje, eu chamei meu amigo pessoal e profissional na área de marketing, o Bira. Seja bem-vindo, Bira. Valeu pelo convite, Vinícius. Vamos falar um pouco sobre essa trajetória aí da Pisante, um pouco sobre vendas, né? Sobre marketing como ferramenta de vendas. Vamos falar vários assuntos aí interessantes. Maravilha. Vamos começar primeiro, Bira. Um papo bastante descontraído, bastante tranquilo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua trajetória como profissional da área, tá? E como que você chegou até a estar nesse projeto com a Pisante. Beleza. Eu comecei, né, como na produtora de vídeo. Eu já tenho 27 anos que eu trabalho na área de comunicação e vídeo. E aí, em determinado momento, eu montei minha agência de publicidade. Eu sempre fui apaixonado com publicidade, mesmo eu sendo formado em sistema de informação. Então, eu vim dessa área de vídeo, o vídeo era muito bacana, mas quando alguns clientes meus sentiram a vontade de falar assim, eu não quero só o vídeo, eu preciso de uma campanha, eu preciso de um site, eu preciso de uma marca. E aí eu já gostava muito de publicidade, e a gente está falando isso de 10 a 15 anos atrás, assim, que é quando a gente fez essa transição de produtora de vídeo para agência de publicidade, e aí foi logo quando começou a evolução do marketing digital, quando teve esse avanço, né, nas redes sociais. Então, eu já vinha na área fazendo sites, na época sites de veículo tinha um grande potencial, sites institucionais. Então a gente juntou todos esses produtos, vídeo, a parte de marca e a parte de redes sociais, porque nessa época, 15 anos atrás, você tem noção, você publicar um vídeo numa emissora de TV era muito caro. Então, quando veio a internet, todo mundo começou a fazer vídeo para a internet. E mesmo assim, algumas empresas faziam 2, 3 vídeos por ano. Então, começou a fazer hoje, com essa velocidade que a gente faz, né, de vídeo e tudo, mudou bastante. Então, dentro desse projeto nosso, a gente conheceu a Pisante, a família Pisante, né, que é muito bacana esse relacionamento que a gente tem ali, muita proximidade e de amizade, né? São os amigos que, através dos negócios, a gente vai conhecendo. E aí a gente pegou toda essa parte de transição de marca da Pisante
contar os novos valores, os novos propósitos, a nova pegada dos colaboradores e criar uma recorrência de postagens dentro das redes sociais. Para quê? Para diferenciar um pouco a Pisante, né, dos demais que tem. Então, a gente ficasse ali muito no proporcional, muito no dia a dia de loja, das campanhas, a gente sentiu que a gente precisava criar um conteúdo de valor. Por quê? Aproveitar um pouco do conhecimento de toda a equipe da Pisante, do Vinícius, de todo mundo que relaciona lá dentro, para levar não só para os colaboradores deles, mas para criar um valor para dentro da empresa. Por quê? Porque quando você está ali, você compra o seu calçado, você não sabe o que está no background daquilo ali. Você não sabe o que foi feito para ter, até você levar aquela sacolinha de presente. Tá no bastidor ali, né? E aquele bastidor ali, talvez ele é muito mais importante, porque ali é motivar o funcionário, é criar boas práticas ali de relacionamento, é criar um conceito de marca, né? Hoje, a marca Pisante, hoje, ela vai muito mais do que os produtos que ela vende ali. Com certeza. Então, hoje, ela não precisa preocupar que você está vendendo a marca A ou a marca B. A Pisante, ela, dentro das cidades onde ela está e dentro do alcance das redes que ela consegue hoje, ela vai além dos produtos que ela está ali dentro. Ela tem valores ao redor da marca que realmente é o que vale para aquele equity, né? Então, quando a gente começa a pensar na Pisante como marca, a gente tem que criar outros produtos, outros serviços da Via, né, que a gente tem, que é igual ao podcast. O podcast veio muito nesse encontro hoje de fazer conteúdos didáticos, conteúdos que para empresas semelhantes, deixa eu pegar um insightzinho daquilo ali. E assim, sempre a gente pensa, né? Se a gente conseguir contribuir, e a partir do momento que a gente está ensinando, quer dizer que a gente já pode... O melhor jeito de aprender é ensinar, né? Com certeza. Então, assim, a gente já vai mudando para o próximo nível do jogo. Sim. Então, a Pisante, ela tem, dentro do seu quadro, né? Ela tem pessoas que têm conteúdo de valor que podem enriquecer muito, não só seus colaboradores. Antes de a gente entrar assim, na questão diretamente no marketing, eu gostaria de falar um pouco da Pisante, que é exatamente esse DNA que nós temos, né, Bira? Que ele não vai somente, né, na questão do varejo e tudo que está ao redor, mas também esse lado de gestão e também educacional. A gente tem uma veia muito educacional e o podcast vem exatamente nesse sentido, que é, se a gente conseguir contribuir com as empresas das pessoas de alguma forma, beleza, missão cumprida. A gente pensar quando a gente está gerando um conteúdo de valor, a gente cria um podcast quase de 1 hora, que é um bate-papo descontraído, é melhor que talvez você está dentro de uma sala de aula. Com certeza. E talvez um insight de 1 minuto do que a gente fala aqui, talvez pode mudar toda a trajetória. Que seria um atalho, que talvez uma loja, ou até um colaborador na área de vendas, ele escutou um insight, talvez vai motivar ele. Talvez ele vai levar aquilo ali para dentro da sua casa, tem lá, sua mãe está... tristinha, depressiva, talvez num bate-papo aqui que a gente tem, mãe, olha sobre isso, como que é bacana, a gente já até falou, né, se uma pessoa olhar e falar assim, eu quero estar sentado nessa cadeira aqui para me dar criar um conteúdo com o Vinícius, o que eu preciso ter para me estar sentado naquela cadeira ali? O que eu preciso estudar, o que eu preciso melhorar, é vendas, é gestão, então assim, esse podcast ele abre vários horizontes, né, e ele consegue, né, agregar várias coisas, além de ser muito importante a empresa hoje ela comunicar, criar o endomarketing, né, que é criar para dentro, mas também ela mostrar o valor para fora. Com certeza. Porque o rosto das pessoas hoje, você vê grandes empresas, igual a CIMED, várias empresas que estão colocando um rosto. Por que isso? Porque todas as empresas hoje, você vai trabalhar com preço, complicado. Você vai trabalhar com estoque, varejo, é complicado. Mas quando você trabalha com essa impessoalidade, com essa questão do relacionamento, aí você cria valor. Você sai do patamar e sobe para o seguinte, correto? E Bira, um desafio que eu acho que todo lojista, todo empresário em qualquer segmento tem, é uma certa separação que existe entre o setor de marketing e o setor comercial. É como se esses dois caras não tivessem que trabalhar junto. Existe um desafio muito grande para que esses dois trabalhem em consonância. E aí, nesse sentido, eu te pergunto o seguinte, cara, o que significa dizer que marketing é uma ferramenta de criação de ambiente de venda? Em que o marketing realmente pode contribuir com o setor comercial? Hoje, se você for pensar, o marketing ele é muito amplo. A publicidade está dentro do marketing.
a produção audiovisual está dentro do marketing. O marketing ele vem desde a criação do produto, né, da elaboração, e dentro do marketing, esse aspecto amplo que ele tem, ele pode ser usado como uma ferramenta para as pessoas conquistar qualquer coisa. O marketing, eu gosto muito de citar nas empresas que a gente vai, né, falar que você imagina um carro, um vendedor que usa o carro para vender. E aí a gente trabalha numa região que é muito forte no agro, e aí eu gosto de falar de jeito assim, quando você chega lá num Uno, numa propriedade rural, e quando você chega numa caminhonete, numa propriedade rural, qual que é a diferenciação de atendimento? Aí o cara fala assim, não, mas se eu chegar numa Toro lá, o cara vai abrir a porteira, é sorridente, tudo. E o marketing nada mais é do que isso. É um veículo que você vai usar para chegar no seu cliente. Entendi. Então, isso você está falando agora de marketing pessoal, né? Até nisso, entra até nisso. O marketing ele pode usar, assim, o Vinícius, eu estou me especializando aqui dentro da loja, da Pisante, em determinado produto. Vamos pôr assim, na parte esportiva. E eu gostaria que eu vi que eu tenho uma pegada mais para vender equipamentos, tênis esportivos, e eu queria fazer um investimento melhor em mim como pessoa, nessa área esportiva. Então eu quero participar de algumas provas de corrida, eu quero participar da turma de bike, só que eu quero levar alguma coisa da Pisante. Eu quero fazer um capacete personalizado. Então ele está lá no marketing informal, talvez com um amigo deles, lá no futebol do final de semana. E aí ele chega com a bolsinha da Pisante. Como? Bolsinha legal essa sua? Uhum. O que ele fez? Ele fez um pedido para o marketing, criar uma bolsinha para ele diferenciada, e ele levou lá no futebol. E o cara, o que é essa bolsinha? Não, é da Pisante, onde que eu trabalho lá, eu vendo. Inclusive, o cara não sabia que você vendia isso, né? Então, assim, e vai além de até falar assim, o Vinícius, tem uma empresa ali que eles gostariam de ter, todos são mulheres, e elas gostariam de ter uma linha de sapatos para ela vender. Você monta uma apresentação para mim e lá eu oferecer a linha que a gente tem da Comfort Flex ou de qualquer outra marca para elas, e eu quero levar uma apresentação perfeita, mostrando, contando que a Pisante é uma empresa de valor, que é uma empresa que identifica com a região, que investe dentro da região, e depois eu vou vir mostrando as linhas de calçados para essas mulheres de uma clínica. Sim. Então, a hora que eu vou abordar elas com essa apresentação, já é uma coisa diferenciada de você chegar e falar assim, eu vou te mandar uma condicional com 10 sapatos. Com certeza. Então, assim, usar essa estratégia. Fala assim, ô Vinícius, vai ter uma festa aqui na cidade e eu montei 10 looks para as meninas aqui e eu gostaria de fazer um vídeo desses 10 looks. Eu tô com a ideia que eu vi um vídeo de uma pessoa legal, eu quero fazer esses vídeos. E isso é usar o marketing como ferramenta de venda. Sim. E ela vai criando autoridade, ela vai buscando mais pessoas, vai amplificando sua rede de relacionamento. Vai criando mercados. Vai criando mercados. E aí a gente vai muito de encontro que a pessoa vira e fala assim, a hora que o marketing entra na loja para fazer, qual que é a cara que as pessoas fazem? Que a hora que vai gravar um vídeo lá, a maioria dos colaboradores, o cara já torce a cara. Já quer gravar um vídeo. Não, conversa com a outra lá, ó lá, ela que gosta de aparecer. Sim. Hoje, o marketing, a pessoa tem que entender que é igual eu falei no início, é um carro. Uhum. É um carro que você vai usar. Sim. Pessoas que não usam o marketing, as redes sociais, o seu WhatsApp para mandar o modelo que chegou, ou um compartilhamento, nisso, o que ela está fazendo? Ela está deixando, a bolha vai ficar... Deixando dinheiro na mesa, né? E outra coisa, a gente tem que criar o desejo a todo momento. Uhum. Qual que é uma forma de se criar o desejo? É se mostrando. Vendedor que não mostra, ele nunca vai... Ele vira e fala assim, você tem tênis? Tem. Não, qual tênis você tem? O vendedor vira e fala assim, você tem. Qual que é o seu número? Ele não vai lá e busca várias caixas, que apresenta para ele. Ah, você tem uma camiseta aí? Vai lá e busca. Não, você quer tentar entender o cliente, né? Qual que é a sua demanda? É a mesma coisa que você imagina que você está vendendo para uma pessoa, você não sabe. Então você tem que criar um conteúdo, você pegar todas elas e apresentar seu produto, igual ela está ali batendo na loja. O que é o diferencial da pessoa quando ela torce o nariz e da pessoa que fala assim, não, eu quero engajar junto com a empresa, porque isso aí é um valor que ela está criando para ela. Uhum. Vamos supor, o Vinícius gravou um vídeo para a gente falando sobre gestão. O Vinícius é convidado da empresa X de outro setor, que não seja concorrente, ou pode ser até um concorrente. Vinícius, queria que você fosse lá falar umas palavrinhas. Gostei demais do jeito que você falou no podcast.
Olha o valor que criou para o Vinícius, não para a Pisante. Percepção de valor. Então, assim, eu já teve clientes meus aqui que começou, não gosto de gravar vídeo não gosto de gravar vídeo não. E a gente insistia muito para ele gravar vídeos, e aí ele gravou um vídeo, gravou 2 vídeos, gravou 4 vídeos, 5 vídeos, no final ele já estava muito... Já pegou gosto de gravar. Legal. E aí um dia ele me confessou, ele virou e falou assim, no 3º vídeo que eu gravei eu comecei a ser assediado por outras empresas. Olha só, é mesmo. Então, assim, por quê? E ele não era dono da empresa, ele era colaborador. Entendi. Ele virou e falou assim, cara, eu não sabia que existia esse jogo. Porque eu estava mostrando a minha empresa. Além de eu vender meu produto, eu estava vendendo a minha imagem. O cara virou e falou assim, não, por que nós não temos um vendedor desse, igual esse cara aqui que vende? Sim. Então você imaginou o que é a possibilidade que a pessoa tem em gravar? Eu sei que é difícil você pegar um telefone e gravar um vídeo. É complicadíssimo, os primeiros vídeos... A questão de prática também, né, Bira? Então, assim, tudo é difícil para você começar uma academia, você praticar esporte, você fazer leitura, você ir na igreja, tudo é difícil. Mas a hora que você começa e você vai levando aquilo ali como um hábito, né? E criar bons hábitos é muito difícil, é a mesma coisa de gravar os vídeos. Sempre quando eu vou visitar as empresas, e aí eu falo assim, você não gosta de gravar vídeo, você não gosta de se expor. Começa gravando um vídeo no WhatsApp, sua mãe. Deseja ela bom dia, se você é religioso, fala pra ela, mãe, fica com Deus, eu te amo, não sei o quê, ou grava pra sua esposa, ou grava pro seu amigo, que seja um vídeo de zoeira. Mas não deixe de gravar o vídeo. Grave 1, grave 2, grave 3. A hora que você vê, já tá virando uma coisa coisa automática. Tá igual o Fabrício, que veio no primeiro episódio aqui. Não é verdade? O Fabrício, ele virou e falou assim, não, mas eu não gosto disso, não. Eu posso falar errado? Eu falei assim, Fabrício, você tem que ser natural. E quanto mais real, mais você melhor, vai vender. Né? Você imagina hoje, um programa que está aí, acho que tá no 26ª temporada dele, que é o Big Brother. Por que as pessoas assistem aquilo ali? Porque é real, porque é no dia a dia. Eles poderiam muito mais fazer mais outra novela, podia ser tudo. As pessoas gostam de ver o real. E aí a gente vai de encontro que você vê pelos influencers hoje. As pessoas seguem outra para saber usar, para saber o lifestyle dela, para saber como é que é o dia a dia. Isso, perfeito. E você falou sobre vendedor, dentro de loja, né? E aí é um tema que eu quero entrar contigo, que agora é o seguinte. Vendedor deve ser referência e não apenas atendente. O que a gente vê, né? E aí eu vou falar um aspecto mais amplo de que do varejo. Vendas é tão importante que dentro da minha agência e dentro de vários profissionais a gente não conhecia nada de venda. E aí as empresas... Não tinha um setor comercial bem estruturado. Um setor comercial bem estruturado. Então, você ia na contabilidade, você falar de vendas, e hoje eu te garanto que ainda 60% ainda não tem um setor comercial montado. A parte jurídica, escritório de direito, não tem. Então, igual aqui na agência, agora que a gente montou uma parte comercial mais efetiva, criamos metodologia de venda, e aí a gente vai para lá, para dentro de loja, e tem... pessoas que já têm um conhecimento de venda aí de 50, 60 anos, de 30 anos, de 20 anos vender. E aí tem a diferenciação do tipo de vendedor, que é o cara que chega lá, que é o tirador de pedido. Por quê? Meu filho vai voltar às aulas agora, e eu preciso de um tênis, número X, pretinho, para ele ir nas aulas todo dia, e um chinelo para ele ir revezando. O vendedor chega lá e atende ele, o que ele é? Ele é um tirador de pedido. Certo? Eu tenho uma demanda e ele vai ter. Então eu chego em muitos clientes e vi para ele e falo assim, quantas vendas que você já fez, principalmente na área de serviço, que é mais difícil ter os comerciais, quantas vendas que você já fez? Aí o cara fala assim, já vendi 1000 serviços. Eu falei assim, não, quantas vendas que você fez não é o cara que está tendo necessidade. É um cara que vai chegar com sede e pedir água, não. É o cara que está cegando com a sede, que é pedindo água, você vai vender para ele uma Coca-Cola ou um refrigerante e um salgado. Esse não é o tirador de pedido. Então aí a gente entra nessa pergunta que você fez. É o cara que está preocupado o tempo inteiro com o cross-sell, né? Ele sabe que isso aqui já está pronto, isso aqui ele já vendeu. Mas e o que vem agora, né, cara? Isso. E tem uns que simplesmente eles vão ficar parados ali. E se a pessoa chega lá, geralmente no marketing, quando a gente estuda publicidade, tem vários autores que viram e falam que existem comportamentos comuns do público, né? Uma pessoa que já chega lá, ela é totalmente visual, então você vai conquistar ela através de você mostrando um modelo, 2, 3 modelos. Tem uma que ela já vai vir com preço, e aí ela não vai adiantar você mostrar 10
que ela quer o menor preço. Então você tem que saber identificar isso aí. E tem aquele outro vendedor que quer comprar uma experiência. E esse tipo de cliente, né? Esse tipo de está crescendo muito. A pessoa não quer chegar lá e comprar, fala assim, eu quero um tênis. Não, mas por que esse tênis que eu quero comprar? E aí, quando o Fabrício falou, né, de estudar os produtos, isso aí é uma coisa que aí o marketing ajuda muito, é você entender sobre o produto. Por que esse tênis? Não, esse tênis ele vai te dar uma performance melhor na corrida até 5 km, corrida para uma maratona, esse aqui já é mais para academia. Quanto que é seu peso? Ah, você tá. Não precisa me contar, a mulher tem vergonha de contar, mas não precisa me contar seu peso. Mas assim, você vai ficar muito tempo em pé, você vai fazer tudo. Então, assim, a hora que ele vai fazendo esse relacionamento com ela, e ele vai tendo conhecimento do produto, conhecimento sobre esporte, né? Que já saiu do aspecto do produto. E ele vai saindo sendo um vendedor diferenciado. Com certeza, eu gosto muito de dar o exemplo, sabe de quê, Bira? Para quem já foi em Orlando, dos parques da Disney, né? Olha que interessante. Quando a pessoa fala assim, eu estou indo para Orlando, ninguém fala que está indo para a Universal. Ninguém fala que está indo para SeaWorld lá. Todo mundo fala que está indo para Disney. Quando, na verdade, dentro de Orlando, nós temos três grandes empresas. Tem a SeaWorld, que são vários parques na cidade. Tem a Universal, que são vários parques na cidade. E tem também a Disney, SeaWorld e a Universal. Cara, todo mundo fala que tá indo pra Disney. Pra Disney. E detalhe, os ingressos da Disney são sempre mais caros. Mas existe uma coisa fantasiosa, que quando você está dentro do parque da Disney, é diferente de estar dentro do parque da SeaWorld, por exemplo, que é um parque, na minha opinião, assim, que não tem toda essa magia, toda aquela história que tem a ver com a tua infância, que tem a ver com, né, as crianças são apaixonadas pelas princesas e pelos personagens. Existe toda uma fantasia por trás. Por quê? Porque eles conseguem trabalhar a mente humana, gerando mais valor do que somente na estrutura física. O que eles fazem de antes da venda, né, assim, o relacionamento deles, aí a gente vamos levar isso aí para o aspecto de venda, né? O que a Disney faz antes de você estar lá dentro do parque, talvez é muito maior do que quando você está lá. Claro que a experiência deles são Prime, né? E eles vivem de criar experiências, né? E o relacionamento deles, a metodologia que eles têm, o propósito que eles têm ali dentro de atendimento é nível é muito de superior, inclusive, do que os outros concorrentes, tá? Mas o que eles fazem antes do marketing é muito maior. Você imagina assim, hoje, a Disney, e aí a gente vai citar na Disney, mas você imagina como qualquer outra empresa. O investimento dela na plataforma dela de streaming é mais para levar de que o próprio rendimento que a plataforma está dando hoje. Com certeza. Então ela entendeu que se ela não criasse uma plataforma, ela ia ficar esquecida num determinado momento. Hoje a plataforma deles não dão dinheiro. O que eles usam aquilo ali? Usa como alavancagem de posicionamento de marca. Você imagina, isso aí é uma coisa que professor meu há 20 anos atrás falou. A Coca-Cola, ela precisa fazer comercial? Hoje nada, né? Mas por que ela tem outdoor? Por que elas fazem aquelas campanhas de Natal? Por que o Instagram dela tem investimento constante? Por que ela patrocina o Rock in Rio, que é um investimento milionário? Não precisava, né? Precisava. Ela não tem concorrente, ela não tem ninguém hoje que ameaçava ela no mercado. Ela tem o produto Pepsi, que é concorrente, mas ela chega nos grandes centros, sempre ela vai estar no nível top. Com certeza. Então, assim, por que ela faz isso? Porque se ela não continuar criando no marketing, se ela não continuar criando aquele desejo ali, ela acha que ela vai perder. E aí a gente vai falar de empresa. Por quê? Porque, assim, o líquido hoje da Coca-Cola e a garrafa dela, aquele produto ali, ele vale, vamos pôr, 5% do investimento daquela grande marca ali. É igual, imagina para você produzir um uísque, você produzir um café. Tem produtor de café que vende a saca de café de R$2.500 e tem produtor que vende por 350. O que diferencia? O que diferencia isso? Vamos para o português mais simples ainda, mais raso ainda. A água da rodoviária com a água do aeroporto. Por que diferencia isso? O que diferencia a cerveja que você compra para você levar na sua casa e a cerveja que você toma num bar que vai te dar ali um status? Então, isso aí é tudo marketing. Você não vai para ali,
eu gostaria de tomar uma champanhe de um espumante que os pilotos de Fórmula 1 tomam. Nossa, ali já criou toda uma atmosfera que é uma champanhe do piloto de Fórmula 1. Olha o valor dela. Então nós estamos falando especificamente de um termo chamado de percepção de valor, correto? Percepção de valor. Então, o vendedor, quando ele aprende a usar o marketing como ferramenta, não o marketing pessoal, mas o marketing para ele colocar em cima desse livro, dele colocar em cima do produto dele, dessa caneca, ele pode usar o marketing dele para ele influenciar uma pessoa para fazer uma decisão de escolha, dentro daqueles 3 aspectos que eu te falei, que são os mais básicos, que é a pessoa que quer comprar pela necessidade, a pessoa que quer comprar por valor e ela saber identificar isso, e a pessoa que quer uma experiência. Então, assim, eu estou sendo bem simplório nessas três classes, mas isso aí é tudo ferramenta que a pessoa... eu entendi. Nas 3 primeiras conversas que o cliente entrou lá na loja, que esse aí gosta de preço. Então, como que eu vou quebrar essas objeções com ele? Eu posso falar que pode dividir, que a gente tem plano de crediário facilitado, e eu posso apresentar mais opções para ele de um determinado valor que encaixe dentro do orçamento dele. Não, mas eu gosto de um que já veio para comprar e ele está com agilidade, ele quer comprar mais rápido. Hoje a gente vê que se a pessoa conseguir abordar e ter esse conhecimento e usar as ferramentas de marketing, as ferramentas de venda, as técnicas de vendas, né, ela vai ser mais bem sucedida. Mas se ela ficar sentada no banco, não procurar conhecimento, ela não ter a percepção de, igual você fez uma analogia muito bacana, o que a Disney pode me ensinar como venda? Ela não dá. O que a Coca-Cola pode me ensinar como venda? A gente pode, durante os podcasts, nós vamos, né, dar várias dicas, né, de alguns livros. Tem um livro que a Disney, eu não vou me lembrar o nome exato agora, mas eu vou deixar aqui para vocês, aqui não vai aparecer para nós aqui no canal, o nome de um livro que da própria Disney, que eles ensinam, que é o jeito Disney de vender. Que ali dentro eles mostram técnicas que eles usam desde quando o Walt Disney ainda era vivo e que eles usam até hoje, Bira. E que andando na Disney, eu encontrei, por um acaso, um folheto e que tinha, na verdade, como se fosse um paper, um relatório que eles mostram algumas estratégias deles voltado ao marketing, porque eles entendem que, até hoje eles entendem que marketing, né, que vem da palavra market, né, que é mercado, é criação de mercado. Então, quando você entende na sua cabeça que você precisa de criar mercados para oferecer seu produto, e que vai ser até a próxima pergunta, às vezes você tem o mesmo produto que outros concorrentes, mas por que o seu é mais valoroso? E aí eu entro nessa pergunta, Bira, produto barato pode virar produto desejado? Claro. Todo produto ele é vendido, né? Depende de quem vai abordar ele. E essa percepção de valor, ela claro que você vai pensar, quando a gente fala do marketing geral, ele vem desde a geração do preço até a parte da criação do produto em si, do nome do produto, aceitação de mercado, determinação da persona que você vai abordar. Então a gente vira e fala assim, quando é um produto de baixo valor, né, um produto pequeno, o que você tem que criar ali? Você criar uma narrativa para você oferecer as qualidades que ele tem, sempre deixando o cliente ciente que esse produto é um produto de baixo valor, que se ele quiser aumentar o nível, ele pode ir para um produto de melhor qualidade. Mas não você depreciar aquele produto por causa dele. Tem vários produtos de pequeno valor que, se a pessoa estiver bem instruída, ele acaba de você criar tantos adjetivos para esse produto que ele vira um produto totalmente atrativo. Entendi. E aí um produto de pequeno valor ele pode ser rentável. Então, assim, quantos desse aqui eu preciso vender para me vender um daquele outro ali? Eu tenho que vender mais. Mas quais as facilidades que eu tenho para me vender? Vamos você imaginar uma loja de carros, para a gente tentar sair um pouco da área de calçados, né? Você imagina assim, quantos Uno, Fit Uno, ou Gol, Onix que eu tenho que vender para me vender uma Ferrari? Tá. Mas então, o que você vai ter que aumentar de relacionamento com que ambiente que você vai ter, que está
enquadrado para você vender uma Ferrari? E qual o ambiente que você vai ter que ter relacionamento para você vender um Onix? Sim. E criar esse relacionamento são as histórias, né? E por que as pessoas compram histórias e não somente produtos? Porque, assim, quando você chega lá num cliente, e aí eu vou te contar, assim, várias coisas que já aconteceram aqui quando a gente vai falar de você criar uma narrativa. Hoje a gente fala... E esses termos, criar uma narrativa, criar um conceito, eles vão variando de acordo com cada autor da publicidade, mas no geral é criar uma narrativa, é você contar uma história em cima do produto. Então vamos por lá, eu peguei essa caneca aqui, e aí eu vou para a prática, né? Vamos para prática. E vou criar um storytelling em cima dela. O cliente vai chegar lá e falar assim, eu gostei demais daquela caneca que estava lá no podcast. Você vê e fala assim, vou te contar a história daquela caneca. Para a gente produzir aquela caneca, a gente fez 500 canecas e pôs ela na loja durante 1 ano, e aí cada pessoa que pegava a caneca melhor, a gente fez um estudo durante 1 ano para saber, e essa que foi a escolhida. Então essa caneca aqui ela é muito mais desejada que as outras 500 que a gente tinha. Então esse é um tipo de narrativa que eu fiz. Eu fiz um exemplo de narrativa de escolha. Falei assim, que várias outras pessoas escolheram essa aqui e você vai estar escolhendo uma que vale. O segundo momento da narrativa da caneca é você contar que é um material de alto valor, matéria-prima de alto valor. Você vira e fala assim, ó, essa caneca aqui ela tem um diferencial, que ela é térmica, e ela foi desenvolvida, muita gente usa isso para falar do travesseiro, ela foi desenvolvida pela NASA. Então é uma caneca... Será que foi mesmo? Essa alça, ela foi pensada para a pessoa que estava no espaço, ela tem um encaixe anatômico perfeito. Além disso, eles, através de vários estudos, esse material que ela é feito de cerâmica aqui, ele é muito estudado e um material extremamente nobre, e ele foi estudado. Então esse é o segundo. Criou valor para o produto. Criou valor. Pela escolha, e o segundo pela matéria-prima. E o terceiro, você pode virar e falar desse desejo. Que virar e falar assim, ó, essa caneca aqui, você sabe que só existe 3 canecas, que aí a gente vai falar de escassez, né? Só existe 3 canecas igual essa aqui. Ela foi usada e ela tem um volume adequado para você tomar o café no tempo determinado dela. Sabe aquele café que você esquece ali, depois você vai beber ele não perder o sabor, porque ela tem um material diferenciado. E é uma caneca que, assim, hoje a gente vende ela aqui por esse valor, porque a gente tem só 50 canecas dessa no estoque. E aí a gente cria a escassez dela. Sim. Então, assim, no mesmo produto, você pode criar uma narrativa, criar um conceito, criar uma história, um storytelling. O cara vai falar que ele, na verdade, ele tem uma caneca da NASA, né? E aí você vira para ele e fala assim, igual eu te falei, você tem que identificar quem que é seu cliente, você tem que identificar quem que é sua pessoa e para quem que você vai trabalhar. Chegou lá o Vinícius. O Vinícius eu sei que é um cara tecnológico, eu sei que é um cara antenado, um cara esportivo. Eu vou traduzir essa caneca aqui para ele e falar assim, essa caneca aqui é só com material tecnológico que ela foi feito, de vários estudos de materiais que ela foi feita, ela tem a melhor tecnologia de armazenamento de líquido aqui dentro dela. A quantidade que ela tem aqui de líquido, ela foi totalmente estudada. E é uma caneca totalmente que tem uma tecnologia que só você que vai ter. O Vinícius é um cara antenado. Então você tem que estudar seu cliente. Chama a atenção daquele cliente, né? Sei que chama a atenção. Estudei seu cliente, ele chegou lá, vamos voltar para dentro da loja. A cliente, vou ser bem simples, quando eu sou vendedor, né? O Fabrício, a gente tem vários vendedores aqui, expert, mas eu quero uma rasteirinha. Eu quero uma rasteirinha básica. Você entende que o perfil dela é básico. Então você vai mostrar tonalidades de cor para ela. Se ela, eu gosto de salto alto. Então você sabe que ela é talvez uma pessoa mais ousada. Você quer, mas você não quer experimentar uma vermelha? Não, porque você gosta de salto alto. Uma vermelha vai chamar a sua atenção. Tem a ver, né? Não, ela gosta de rasteirinha baixa preta. Uma mulher mais contida, uma mulher mais discreta. Então, a percepção de você estudar o cliente quando ele entra na loja e você conversar. Tem vendedor que te responde com 2 ou 3 palavras. Esse vendedor, e aí a gente já estava falando nos bastidores, né, é o que está levando as pessoas a comprar na internet. Sim. Sabe por quê? E aí a gente tem muitos pessoas que viram e ficam condenando a internet. Mas, não, o cara hoje... Estou perdendo minhas vendas aqui na loja, todo mundo só compra na internet, todo mundo só compra no Shopee.
E ninguém quer assumir, e aí a gente tem, aqui dentro da agência, a gente tem um lema, né? A gente tem que assumir os BO da gente. Ele fala assim, será que é você que não está apresentando seu produto direito? Será que você que não está levando produto? E aí tem muita gente que fala assim, todo dia levanta uma pessoa disposta a comprar. Depende, sei lá, eu oferecer para ela. Se não for o primeiro, se não for o segundo. Então a pessoa chega lá dentro da loja, tem uma experiência de compra muito ruim, e você não conseguiu. Ó, olha para você ver que frase, palavras que a gente fala conceitos atuais, na mesma frase. Ela teve uma experiência ruim e você não conseguiu conquistar ela e ter um relacionamento com ela. Na mesma frase. Sim. Relacionamento e experiência. Você não conseguiu fazer isso com a pessoa, ela vai buscar comprar onde é mais barato e mais fácil. Se for para comprar. E aí você vai olhar a sua praticidade. Você acabou de falar daquela que as lojas têm os mesmos valores, os mesmos produtos. Vende da mesma forma, o mesmo produto, com o mesmo prazo. E aí você tem um vendedor que só vende dias. Você vai deixar ele lá dentro da sua loja. Ou você vai tentar motivar ele, ou você vai criar ferramentas de marketing para auxiliar ele, porque talvez ele realmente não consiga criar uma história, uma narrativa em cima de um produto. Mas se o marketing, aí ele usa a ferramenta de marketing e fala assim, vou te contar hoje sobre essa história desse tênis aqui. Esse tênis aqui ele é usado hoje para os atletas olímpicos para fazer os treinamentos ou sair de um lugar para outro. Isso se torna argumento de venda. Aí o vendedor seu escutou você contando isso. O que ele vai fazer? Ele vai passar para o próximo. Sim. E aí ele vai passando para o próximo. Vai virando uma cultura de alta performance. Né? E aí vai criando um ambiente legal. Sim. Porque a gente tem que pensar em todo momento fazer isso. Eu conto assim, o jeito mais simplório de contar o que é criar uma narrativa, de que é criar isso. Eu tenho um cliente que ele comprava cachaças para a família dele, para o sogro dele, cachaças de alto padrão. Então ele comprava cachaça de 1.000, aí ele comprava de 200, de 300, mas sempre acima de R$200. Em determinado momento ele não comprou essa cachaça, chegou lá no ambiente, o familiar dele que levava a cachaça estava tomando uma 51. E aí ele bebeu e falou assim, pinga boa essa 51. Tchum, bebeu. O cara falou assim, sou eu andando na cidade, procurando cachaça diferente, tudo, e não achava uma cachaça para ele. Aí eu virei e falei, ele passou na primeira viagem que ele foi, sabe esses postos de combustível? Sei, tem muita cachaça. Ele parou lá para comprou uma de R$8, um PET 2 litros. Ele chegou na casa dele, colocou dentro de uma garrafa daquelas limpinhas, sem rótulo, sem nada, virou e falou, gente, assim, ó, sabe essa pinga aqui? Isso aqui foi criado num engenho. Esse engenho que moeu essa cana aqui tem as marcas das correntes dos escravos até hoje. Isso aqui, essa destilaria aqui tem mais de 200 anos. Aí o cara tomou essa pinguês que ficou muito chateado. E era pinga de beira de rodovia. De rodovia. Ele tomou e virou e falou assim, essa pinga é a pinga mais gostosa que eu já tomei na minha vida. E aí ele continuou isso. Ele viajava para o outro lado, chegava lá, foi para uma região aqui de Sete Lagoas, tem umas pingas de Imburana, uma pinga vermelha. Ele virou e falou assim, essa pinga aqui, ela não foi curtida dentro de um tambor, né, dentro de um barril. Tinha uma árvore tão grande de Imburana que eles só tiraram o miolo dela e coloca a pinga para descansar lá dentro dessa árvore. Aí o cara tomou pinga de beira de estrada. Nossa, era melhor. Essa aqui eu não posso tomar ela de qualquer jeito, então vou ter que ser O cara é um belo do mentiroso também. Belo do mentiroso. Mas aí a mentira foi pela desfeita que ele fez. Entendi. Mas você entendeu a narrativa de um jeito mais simples que a pessoa pode fazer? E o que você está falando é importante para dentro de loja, porque se você consegue pegar a tua equipe, formar eles de acordo com os produtos que você tem e fazer com que eles tenham esse tipo de argumento de venda, isso aos poucos vai criando, mas é aos poucos, leva tempo, né, Bira? Uma cultura de alta performance. Você acha que isso influencia com relação à percepção de valor da marca como um todo? Com certeza, com certeza. Porque ali, quando você chega ali, você fala assim, aqui na Pisante é diferente. Já criou valor. Eu vou naquela loja ali, porque todo mundo conhece. Eu sei, é igual barbeiro. Você vai no seu barbeiro, tem 30 anos, que ali você cria uma afetividade, uma coisa ali. Talvez ele pode estar até ultrapassado, mas se você não vou largar ele. Não vou largar o cara. Então, assim, a questão do relacionamento, a questão de você criar uma conexão, né? Ela vai criar mais valor para a marca. E você imagina, por que eu vou comprar um sapato hoje do A ou do B? Eu como cliente, eu faço a pergunta, por que eu tenho que comprar de você?
Então você para e pensa, por que a pessoa tem que vir cá e comprar de mim? O que eu faço diferente para merecer aquele cliente? Merecer aquele cliente. Eu não faço nada, eu só vou lá e apresento o produto, tiro na prateleira, vou lá, não, tudo jóia. Relacionamento depois de... Aqui a gente tem exemplar dentro da Pisante. Da gente entrar na loja lá, isso aí a gente tem uma pesquisa, né, que a gente vai fazendo com os clientes, da pessoa chegar lá e acompanhar o crescimento do filho, lá dentro da Pisante. Não é verdade? Legal. Isso. E aí ele vira e fala assim, agora ele está calçando o número X. Ou senão vira e fala de jeito assim, agora ele já é rapazinho, ele não usa mais esse tênis que tem isso aqui. Ou ela já não é uma menininha, ela já é uma mocinha. Sim. Então assim, a gente tem feedback de clientes da Pisante que fala isso. Fala assim, eu acompanhei minha trajetória lá, sabe? Por que eu vou perder tempo pesquisando? Por que eu vou perder tempo buscando conhecimento sobre um determinado produto que é o calçado? Lá já tem tudo. Então aí já criou aquele negócio. Por que eu vou comprar da Pisante? Por que eu vou comprar dessa marca? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, tem essa qualidade. E a gente consegue levar isso para dentro das redes sociais. Hoje a gente é muito forte, e aí a gente vai falar de técnicas, né? Hoje a gente tem uma recorrência de postagens que vem de anos mantendo a quantidade de postagem. Porque, querendo ou não, hoje a gente é funcionário das redes sociais. Sim. Se a gente não gerar conteúdo, ela não vai passar aquele conteúdo para a gente. Sim. E qual que você acha que hoje ainda, né? Porque a gente percebe o seguinte, esse boom de informação da internet encheu as pessoas de promoções, de publicidade, e a impressão que eu tenho é que a gente está voltando agora, as pessoas estão buscando um pouco mais de pessoalidade. Então, nesse cenário atual, qual que você acha que ainda que é a função das redes sociais, Bira? As redes sociais ali, com certeza, hoje, um grande tempo a gente fala, né, de escalar, hoje sem a rede social não existe. Segunda coisa, ela te exige você criar muito conteúdo, porque seu conteúdo, antigamente, quando a gente criava um vídeo, Vinícius, institucional da Pisante, a gente ficava 5, 10 anos com aquele vídeo institucional. Primeiro, porque não tinha mudança de colaborador, né? E segundo, porque aquele vídeo ainda contava sobre a sua marca. Hoje um vídeo institucional, que eu estou falando nem promocional, não é? Institucional. Ele não passa de 6 meses. Nossa. De 2 meses a pessoa tem que trocar, porque a percepção de mercado é diferente. Que é muito dinâmico o mercado, a empresa também tem que adaptar a isso. Nas redes sociais, apesar de estar esse conteúdo, você vai estar lá concorrendo com 1 milhão de pessoas ali dentro. Então, se você deixar de fazer seu concorrente, você imagina que é um mar. Eu gosto de falar muito desse exemplo. Você imagina que você está lá no mar. E aí você vai lá, cada boinha que você joga nesse mar é para a pessoa ir lá e te pescar. Seria uma migalha que você joga no mar para te pescar. Se você fez um conteúdo num mar intenso, a pessoa vai te achar com um conteúdo. Agora, se você fez 10, qual que é a possibilidade da pessoa te achar? 10 vezes maior. Agora vamos... Tá, esse é um argumento que eu uso. Então você imagina num oceano, né? Sim. Você vai soltando essas boinhas. Então, você foi lá e colocou uma boinha. Qual que é a possibilidade da pessoa encontrar uma boinha? É um X. Você soltou 2 boinhas. É 2. Então você imagina, eu fiz um conteúdo na internet, eu publiquei uma vez e publiquei 2 conteúdos. Beleza. O segundo momento que a gente fala de comparativo é assim, vamos pensar no concorrente. A gente trabalha com concorrência, não tem jeito. Quando você abrir uma loja, você fala assim, não, minha loja é única, eu tô sozinho. Não existe. Não existe. Não existe. Seu concorrente foi lá e jogou uma boinha no oceano. Você jogou uma boinha. Vocês vão tá igual. Mas eu joguei 3, meu concorrente jogou uma só. Opa, você já tá saindo na frente. Então é o segundo argumento. Então, assim, gerar conteúdo hoje você vai ter que gerar. Você vai ter que concorrer com todo mundo, com muitos conteúdos. E aí vem o conteúdo que a gente fala de real, conteúdo reality, né? Que a gente fala do lifestyle, que é o que você vem dentro da sua pergunta, né? Bira, hoje tem todo mundo produzindo conteúdo de todo jeito, de todas as formas. Por que eu continuo com o conteúdo? Se você não criar um conteúdo de valor, um conteúdo de enriquecimento, igual a gente faz quando o Fabrício apresenta um tênis, quando a gente faz uns produtos com diferenciado e mostra para eles com perfeição, com qualidade, vai ser mais do mesmo na internet. E você não cria relacionamento. Sim. E a venda é relacionamento. Então, quando você vai lá e conta sobre um tênis, e você vai lá na internet contra aquilo ali,
Você lembra de eu te falar assim, eu peguei e mostrei para minha tia, peguei e mostrei aquele conteúdo para minha mãe? O sonho de qualquer pessoa na internet é um vídeo dele viralizar. Se você fez um vídeo de tênis, com a didática legal, com terminologia legal, assim, que qualquer uma pessoa, sua chance de viralizar é muito melhor. E se você colocou seu estilo ainda, seu sotaque, seu tempero... Bastante natural, né? Natural. Aí você tem mais possibilidade de vender ainda. Sim. Então, por isso que aí é onde que a gente fala assim, em meio a esse tanto de lojas que a gente tem, como que a gente vai criar valor? Porque o conteúdo está sendo conteúdo gerado por inteligência artificial. Você chega lá automatizado e fala assim, eu quero que você gere 100 conteúdos para mim. Ele vai gerar. Mas aí você vai lá e fala com a sua cara, com aquele errinho de português, ou com aquele trejeito, com aquela brincadeirinha que você fez ali, a pessoa fala assim, isso aqui é real. Isso aqui é de verdade. Sim. Isso aqui foi feito para mim. E uma pergunta que eu acho que não é só minha, mas acho que todo lojista, todo empresário no geral vai sentir o mesmo problema. Que é que se você botar hoje, por exemplo, um orçamento de, vamos lá, um orçamento alto, né, para qualquer lojista, R$20 mil numa campanha, certo? Acaba que você vai ter um bom resultado, mas comparado ao investimento de uma Amazon, de uma Mercado Livre, de uma Shopee, isso não é nada. Isso não é nada, porque são milhões diariamente. O orgânico ainda tem espaço? Então, quando a gente vai falar de orgânico, questão de valor de campanhas, né? Eu gosto de falar para os meus clientes que não existe, imagina que você está numa corrida, existe duas formas de corrida. Uma que é uma corrida de 100 metros e uma que é uma maratona. Quando você vai trabalhar com conteúdo orgânico, você tem que imaginar que você está na maratona. Que você vai ter que gerar mais conteúdo, gastar mais energia, porque você vai ter que fazer vários para você lá no final você começar a ter resultado. Entendi. Quando você vai lá e deposita o dinheiro numa campanha, igual você falou, você tem que pensar num curto prazo. Então você vai lá e faz um vídeo e joga lá R$30 mil de impulsionamento nele. Eu viro para os meus clientes, a nossa forma de trabalhar é melhor ele pulverizar esse orçamento em determinado momento, pensando que é uma maratona, para ele não perder o fôlego, do que ele ficar naquele determinado momento, a não ser que seja um lançamento. Aí eu concordo. Mas eu prefiro, e aí é onde que eu indico para todos os lojistas, ele pensar, falar assim, o que eu consigo fazer recorrentemente? O que eu consigo fazer a longo prazo? Esse tipo de conteúdo, e aí entra numa história que a gente tem, que eu uso a Pisante com case aqui, num segmento, né? Em um determinado momento, o Vinícius chegou em mim e me apertou. Que ele virou e falou de jeito assim, Bira, olha esse vídeo. Não, é melhor. Quanto que você está com equipamento aqui? Sua equipe está com equipamento aqui para gravação. E a história do Wilson. Quanto você está com equipamento aqui? Eu viro e falo de jeito assim, ó, Vinícius, eu gosto de exagerar, a gente tem quase 1 milhão de equipamento aqui para fazer. Ele virar e falar assim, então tá, o Wilson, meu gerente aqui, fez um vídeo com o A10 dele, não sei se é um A10, é um celular mais simples, né? Agora ele está com um celular top, mas é um A10, e olha para você ver, deu 20 mil visualizações. Como é que você me explica isso, Bira? Eu falei assim, nossa, não sabia não. Voltei vai estudar, eu tenho alguns mentores, perguntei para eles, deu tilt em todo mundo, ninguém sabia o que responder. E depois de muito estudo, depois de muito tempo, eu voltei pro Vinícius e falei assim, quantos vídeos o Wilson dá conta de fazer desse jeito? Aí o Vinícius virou e falou assim, não, o Wilson é um gerente, tem que tomar conta da loja, tudo. E aí é onde que eu te falei, na recorrência, quantos vídeos, quando você vai fazer um conteúdo, quantos conteúdos desses você dá conta de fazer? Vou fazer um meme. Você dá conta de fazer pelo menos um meme por semana? Então nem começa, porque o que acontece? Se você não for lá impulsionar, o algoritmo você vai lá em cima, depois ele vai cair drasticamente. Então, pensa em conteúdo que você dá conta de manter, geralmente. Agora, para o lojista ainda tem outra questão. A troca de colaboradores. Talvez você tenha uma pessoa que é muito espontânea, amanhã ela foi para a sua concorrência, e aí, você vai parar de fazer o conteúdo e voltar? Então, por isso que eu falo, sempre tenta um meio termo. Vamos correr, então, uma maratona, né? Isso. Faz muito mais sentido, né, Bira? Meio termo. Imagina um podcast, outro exemplo. Vou trazer uma superstar aqui. Quantos superstar você consegue trazer e quantos medianos você consegue fazer? Sempre lembra, a gente está trabalhando. Quando a gente vai fazer
uma consultoria para quem vai fazer um podcast, eu sempre viro para ela e falo assim, a melhor convidada você vai deixar para o 4º ou 5º episódio. Por quê? Porque você está criando audiência. Então imagina você, um lojista, vai montar uma loja hoje. Você vai gravar o seu melhor vídeo hoje? Tomara que você dê conta de fazer 100 vídeos bons. Mas o que você imagina? Não, essa carta da manga que eu tenho aqui, eu vou usar ela na frente. Criar audiência. Criei uma audiência, um videozinho simples, bom dia, não sei o quê. Bom dia. Na sexta, você faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, você solta o meme. Você vê criando uma audiência. Uma base. Agora, você postou no primeiro dia. Queimou carta. Queimou. Você vai apresentar para quando? Eu mostro isso com números. Você pega uma empresa, escolhe uma empresa grande da sua cidade, da sua região. Ela vai ter uma agência, maior agência da sua cidade, da sua região, que faz o conteúdo para ela. E você vai lá e vai olhar vai imaginar o valor que ela pagou para ser construído aquele vídeo. E você vai ver o engajamento. E aí você vai na loja mais simples que tiver de produtos aí, de utilidades de casa, e vai lá e vê o número que ela tem. Aquela empresa grande, ela pensou em fazer um vídeo só, ela fez um vídeo com agência, com roteiro, que teve todos. Aquela outra não, ela vem para continuidade. Sim. E aí ela está pensando o quê? No orgânico, que é a pergunta que você me fez. Ela consegue fazer um orgânico melhor do que uma empresa. E aquela empresa grande, se ela não impulsionar, ela não vai chegar nas pessoas. Porque ninguém quer saber de panfletagem, ninguém quer saber de compra. O Fabrício falou do Botinho, né? Compre. Tem que ter momentos que você tem que ser o Botini, mas tem que ter um momento que você tem que ser um professor, ensinando ele um conteúdo de valor que talvez vá valorizar. Você tem que ter um momento que você pode contar uma fragilidade sua, fazer um erro, uma coisa que você errou, que vai identificar com a outra pessoa. Então, assim, a gente não tem conteúdo hoje engessado que faz. Perfeito. Você falou sobre esse lado mais institucional, né, cara, de longo prazo, construção de imagem, construção de... A gente fala muito na Pesante sobre isso, né, e eu acredito que outras empresas também fazem isso, principalmente empresas que estão há muitos anos atuando no segmento, que é a questão da construção de credibilidade, né, essa construção de imagem, de credibilidade e explorar isso, porque hoje está tudo muito pulverizado, muita empresa que abre e quebra amanhã na internet, às vezes você não sabe quem está do outro lado te prestando aquele serviço ou fornecendo aquele produto, e uma empresa, se você conseguir trabalhar essa credibilidade, eu tenho assim, comigo, que é um excelente caminho. E aí eu queria te perguntar o seguinte, hoje, site tem espaço para isso ainda? Tem. Hoje, site, ele ficou por muito tempo, né, que o site virou uma coisa esquecida, né? Mas hoje o site está voltando. Primeiro você vai voltar naquelas boinhas. Ele é uma boinha a mais que você vai colocar no mar. Mas aí, fiz um site, coloquei lá, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Você entrou no site, a cara dele, a capa dele, você viu lá uma foto bonita, uma mulher. Passou 15 dias, você entrou lá no site, tem uma foto, tá aquela mesma mulher na foto. Passou 3 meses, você entrou no site, tá a foto. Você vai entrar aí de novo? Né? Ele dá um site morto, né? Então o site ele tem que ser um organismo vivo, através de conteúdo de podcast, através de conteúdo como um blog. E aí ele é uma grande ferramenta para você escalar a sua comunicação. Por quê? Vamos supor, como que o usuário geralmente faz? Tênis de corrida, Patos de Minas. Se você tem um artigo dentro do seu site falando sobre tênis de corrida, como escolher, sobre numeração, sobre solado, sobre tudo. O algoritmo te joga pra cima? Joga pra cima. Ah, é mesmo? Não, porque vai te pesquisar. Então um conteúdo não é venda, conteúdo de autoridade. De autoridade te joga vai fazer. Pra cima. E outra coisa, hoje, muitos sites, né, e é isso que a gente vai caminhar para a identidade da Pisante, é criar valor, criar conteúdo de conhecimento, criar uma área educacional. Você imagina que, igual eu falei, a partir do momento que você começa a ensinar, você já está gabaritado a você fazer o dia a dia de alta performance. Sim. Então, a Pisante está num nível tão bacana de performance que ela já começa a ensinar. Por quê? Porque ela já está colhendo os frutos. E se ela não começar a ensinar, ela não vai buscar a próxima etapa. Sim. Se aquilo ali ela parar, e aí igual a gente volta a falar do site, se o site for um organismo estático, ele vai parar. Sim. Cara, isso serve para qualquer segmento, né, Biro? Serve para qualquer segmento. E aí a gente tem que engajar a equipe. Você virar e falar assim, desse site. Chega lá na sua loja e fala assim, fiz um investimento razoável no site, mas o meu site, para que ele serve, seu site? Sim. Aí a pessoa chega lá e fala assim, não, tem todas as linhas de produto, vai lá e confere nosso site.
essa é uma coisa muito importante, a gente engajar todo o time para ele estar em sinergia sobre os canais de comunicação. Sim. Eu vou contar outra história, né? A gente fica contando várias, mas é para chegar na pessoa de forma mais simples e ela entender de forma mais clara. A gente faz todos os segmentos de marketing aqui dentro da Via e a gente atendia uma padaria. E aí eu cheguei nessa padaria como cliente, eu mesmo como cliente. Eu virei e falei assim, eu gostaria daquele pão que a gente publicou hoje na rede social. Ela, hã? Não, mas eu nem sabia que a empresa tinha rede social. A funcionária. Funcionário. Meu Deus. Aí eu virei e falei de jeito assim, não. Aí eu perguntei a outra. Mas eu queria um pão, igual aquele que eu vi na chapa lá, que vocês mostram lá na rede social. Não sei não. Então, por isso que é o importante... Tem que ter essa energia, esse trabalho de marketing com a equipe, né? Com a equipe. Você vira e fala de jeito assim, pessoal, você viu que o Pisante está com o novo site? Você viu que lá dentro do site do Pisante, a gente tem um podcast, é mais fácil você pesquisar no Google, no YouTube, sobre o nosso podcast, você vai lá no site da pisante.com.br, tem todos os episódios lá, né? A criação de com a conteúdo. descrição, com tudo. Você vai ter uma aba lá que vai estar todos os cortes, talvez você quer só assistir conteúdo mais curto, tem lá. Nossa, então o site, ele tem que ser esse organismo vivo. E aí quando a gente vai, continuando naquele sobre motivar a equipe, né? Hoje a gente tem uma estimativa de valor que quando você vai lá, a Pisante fez uma postagem. Aquela padaria fez a postagem do pão. A Pisante fez uma postagem. A empresa de carro foi lá e postou o carro. Se cada vendedor compartilhar nas suas redes, equivale de R$35 a R$50 de tráfego. R$50 de tráfego cada compartilhamento? Cada compartilhamento. Então vamos pôr, você está numa loja que tem 10 colaboradores, equivale a R$500 de impulsionamento. Agora você imagina isso durante um ano, você imagina durante um mês. Em cada postagem. Em cada postagem. É muita grana. Outra coisa, tanto que é bacana você virar e falar assim, eu não gosto de criar conteúdo para minha rede social, não, mas eu quero mostrar a sua empresa. Aqui na nossa região tem cada colaborador tem que sentir o orgulho, o pertencimento da empresa. Quando você compartilha o conteúdo, eu compartilho todos os meus clientes, se entrar nos meus stories, tem todos os clientes. Tem dia lá que o pessoal fala assim, você está trabalhando na Pisante? Eu falo assim, não, eu compartilhei esse vídeo aqui que eu achei ele muito legal. Quando teve a conquista, o Vinícius conquistou aquele prêmio da Sanca, eu compartilhei nos meus stories. E teve muitos colegas meus que viram e falaram assim, você está compartilhando isso aí? Mas o que é? Você está trabalhando na Sanca ou você trabalha na Pisante? Eu falei assim, não, isso aqui é o resultado de um cliente meu. Então, é a mesma coisa. Quando você compartilha da loja, além de você estar ganhando isso, você está ganhando um conteúdo de graça para você postar nas suas redes. Sem sombra de dúvida. Cara, informação importante essa, R$35 a R$50 comparado ao tráfego. Assim, comparado com o tráfego. Então, imagina uma empresa que tem 1000 colaboradores, se todos soubessem das redes sociais. Sim. E a gente engajar o time, né, Bira? Principalmente o time comercial, a gente volta a falar mais uma vez, nós falamos muito no primeiro episódio sobre a questão de metas, nessa criação de cultura de alta performance, que às vezes isso para o pessoal não é muito claro, mas que na verdade é colocar na mente da pessoa que as lojas, né, que as empresas que elas trabalham, na verdade o ambiente que ela vai conseguir realizar os seus sonhos, né? E quanto mais sonhos ela tiver, clareza sobre esses sonhos, melhor para o futuro profissional e pessoal dela, né, Bira? Isso. Então, cara, assim, a nível de empresa, qual que você acha que é a importância, inclusive na sua empresa, dessa cultura de batimento de metas e alta performance? Isso é extremamente importante para você sempre estar alinhado, né? Você sempre estar ali acompanhando o time de perto. Porque se uma pessoa não importa com metas, né, principalmente os gestores, eu vou falar um pouco para os gestores, né? Se os gestores não estão ali mantendo aquela chama acesa do seu time, ele vai dispersar e depois ele cobrar a meta em cima, já é complicado. E para o time, para quem faz parte de um time, se ele não almejar metas, se ele não tiver um objetivo claro, ele não vai ter as conquistas próprias e pessoais dele. Sim. Então, assim, eu tenho uma idade um pouquinho mais... Eu lembro de algumas pessoas que trabalhavam em determinadas empresas e eu falava assim, eu queria trabalhar naquela empresa ali. Então, assim, passava uma pessoa, talvez, de um Banco do Brasil. E virava e falava assim, nossa, aquele ali, ele trabalha num Banco do Brasil. Eu sou de uma geração, quem trabalhava no Banco do Brasil era uma pessoa... Realizada. Então, a pessoa vira e fala de jeito assim, não, eu trabalho na Pisante.
Quando ela bate uma meta, ela está fazendo aquele ambiente dela se tornar um ambiente tão valor que ela vai sair na rua, igual o sentimento que eu tinha do Banco do Brasil, né? Mas eu queria vestir aquela camisa do Banco do Brasil. Uma pessoa que está andando no seu lado... O cara parece estar vestindo a camisa do Barcelona, né? Real Madrid. Eu quero vestir a camisa da Pisante. Mas por que você conquistou aquilo ali? Não, porque o time nosso lá é motivado, a gente alcança todas as metas, aqui a gente não é parável, os concorrentes nossos querem copiar tudo que a gente faz, porque você sabe quando você é bom, quando seus concorrentes estão te copiando. O vendedor está te copiando. Vamos comparar do nível mais baixo, então o vendedor está te comparando, ele está comparando sua vitrine, ele está comparando seu marketing digital. Então aí você vê que você tem um sucesso. E aí você vai sair na rua e as pessoas vão te olhar e falar assim, eu queria trabalhar naquela empresa ali. Sim. Porque hoje o vendedor, ele tem E aí, quando a gente entendeu, a vida toda, na minha trajetória, eu tentei ser o melhor em publicidade, o melhor em edição de vídeo, o melhor em produção. E esqueci muito que era ser um bom vendedor. Então eu tive que correr muito atrás disso. Você falou que era o setor de comercial que você teve que desenvolver logo depois, né? Então, hoje tudo é venda. Hoje eu entendi que eu deveria ter estudado 20% a técnica e 80% a venda. Porque um bom vendedor, ele consegue vender um produto razoável, um produto aceitável. Um ruim vendedor, ele não vai conseguir vender aquele produto ali. Um ruim vendedor, ele não vai conseguir criar valor no produto prime ótimo. Então, a questão é venda. Quando eu chego nas empresas, eu viro e falo assim, o coração de uma empresa é as vendas. É o setor comercial, né? Isso. E o sangue que vai correr dentro desse coração chama meta, realizações. Se você não tiver essas realizações para você fazer, por que você vai levantar? Por que você vai levantar da cama? Por que você vai levantar para atender um cliente? Então, você imagina, dentro da empresa o coração é a venda. O sangue seria que vai bombear isso aí, são as metas, porque senão, eu posso ir lá cumprir meu horário e vou embora. E aí a gente vira e fala assim, um vendedor e um concursado, você quer ser um concursado que já vou fazer. Cara, que deu 5 horas, tá com a picareta aqui, ele só deixa ela cair para trás e vai embora. Sim. Faz o seu. Então aí, o que vai acontecer? Vai enchendo, vai entupir nas veias desse coração. Quem não procura, quem não movimenta, quem não busca bater suas metas. E para a gente finalizar aqui, um comentário final sobre vendas, tá? Empresas sem meta conseguem crescer de forma sustentável? Não consegue. E só um adendo, por que eu falo isso? Porque tem muitos vendedores que, na minha opinião, devem trabalhar esse lado deles, de que é ter aversão a metas, como se a meta fosse algo ruim, e que fosse uma forma da empresa penalizar eles. Só que isso não é verdade, Bira. Porque a meta, ela é o que vai motivar, é o que vai colocar o impulsionamento, né, de crescimento daquela equipe. Toda empresa que cresce de forma sustentável, ela vai conseguir gerar mais lucro. E é uma coisa que nós vamos sempre tocar o assunto aqui nesse podcast, que é o seguinte: lucro não é algo a ser demonizado. Lucro é algo a ser buscado por todas as empresas e por todas as pessoas. Porque entenda, uma empresa só vai conseguir gerar benefícios para os funcionários se aquela empresa for altamente lucrativa, não é verdade? E aí que eu quero te perguntar, você concorda comigo que só é possível fazer isso através de metas bem estabelecidas? De metas bem estabelecidas. O que a gente fala? Você imagina que, até no marketing mesmo, quando a gente cria uma campanha, a gente quer um resultado, um objetivo. Depois daquele objetivo alcançado, o que a gente vai fazer? A gente vai comemorar e a gente vai ter realizado alguma coisa. A meta seria isso. Opa, pessoal, a gente colocou, e aí vem muito de encontro, quando você falou uma palavra primordial, que ela tem que estar assim. Por que eu tenho que bater a meta? Chama sustentabilidade. Você vai ter uma sustentabilidade só de uma empresa funcionar, só se você estiver de acordo com as metas. Quando a empresa, vamos tentar explicar bem simples. Quando a empresa ela fecha o valor de um produto, ali está embutido o valor da despesa administrativa, que é aluguel, que é tudo, tá de colaboradores, está todas as despesas ali, inclusive o lucro. Por quê? O lucro nem sempre a pessoa vai ter, mas é aquele lucro ali que vai dar sustentabilidade para a empresa funcionar. Então, quando a pessoa... Então, imagina
que quando a gente é demonizado, né, que fala de lucro, se eu não tiver lucro, eu não tenho sustentabilidade para a hora que não tiver o lucro. Então vamos supor que você trabalha com uma empresa e ela não bate as metas e ela está só no vermelho. Vamos pensar o contrário. Ela só está no vermelho. Qual a sustentabilidade dela manter seu emprego? Qual a sustentabilidade dela permanecer viva? Qual que é a possibilidade dela fazer um investimento de uniforme? Gerando novos investimentos. De loja. Qual que é a possibilidade dela se tornar aquela empresa desejada para você andar na rua de peito erguido? Então, as metas servem para manter essa sustentabilidade. É um jeito mais simples. Existe 1 milhão de formas de falar porque uma meta é importante. Mas a mais simples, a que mais toca é que você vira e fala assim, você gosta do seu ambiente de trabalho? Você gosta de sua casa estabelecida? Das paredes, do teto? A meta seria a parede da sua casa. Se a gente não tiver meta, a gente não vai sustentar isso. E se a gente não tiver uma meta, a gente não vai conseguir criar o 2º andar, o 3º andar, colocar a piscina, pintar sabe? A gente tem que tentar simplificar para a pessoa entender por que a meta está ali. Sim, é porque a meta é que traz prosperidade, é isso? Traz prosperidade para dentro de uma casa. Você imagina a sua casa. Eu tenho uma meta desse mês de alcançar isso aqui, a gente vai manter um piso, telhado daquele jeito. Atingir um pouquinho sobre a meta, aí vem um lucro. É o 2º andar, é uma pintura melhor, é um móvel melhor, é uma piscina. Então, assim, essa sustentabilidade, ela é só adquirida através de uma meta. Perfeito. Porque para quem não sabe onde que vai, qualquer caminho é esse. Perfeito. Muito bom. Isso aí. E nosso último bloco, aqui a gente tem uma brincadeira que a gente faz, Bira, que é um react sobre algumas personalidades e o que essas pessoas, no seu mundo, né? Que nós estamos falando de marketing e falando de vendas, para a gente sempre conectar esses dois setores que tem que andar junto. E a primeira pessoa que eu quero trazer para você fazer uma avaliação de o que você já aprendeu com essa pessoa, o que a gente pode tirar de proveito disso, é um especialista em vendas chamado Flávio Augusto. Então, o Flávio é assim, eu acompanhei ele desde 2005, e aí eu fui vendo e acompanhando a evolução dele, ele se reinventando, e muito tempo eu acompanhei ele como um líder. Não acompanhava ele como um expert em venda. E aí, a partir do momento que eu comecei a interpretar o Flávio e todos os ensinamentos que o Flávio Augusto falava, conectado com vendas, eu comecei a desempenhar melhor o meu comercial, a criar melhor as estratégias. Porque como a gente tem vários jeitos de você admirar ele, que ele é um empresário de sucesso, então você olha aquilo ali, nossa, ele fez aquilo ali, que bacana. Mas aí a gente modelar em cima dele, que a gente fala, né? E aí, ele é um cara que vai te dar vários exemplos de performance em venda. O que ele fez, como que ele sabia para ele atingir meta, quantos clientes que ele teria que abordar, o que ele precisava, ele sabia o objetivo final dele. E aí é um cara hoje que ele vira e fala assim, não existe empresa se não tiver vendas. Então, quando eu virei essa chave aqui dentro da agência para isso, né, que eu posso fazer o melhor vídeo, a gente tem um vídeo fixado no canal que é um consultor que a gente contratou aqui, ele fala assim, você quer ser um Bira que entrega o serviço Prime pobre, ou você quer que o Bira que entrega um serviço aceitável, com qualidade, mais rico? Se eu não virasse essa chave para me entender sobre venda, me aprender sobre metas, aprender sobre sustentabilidade, e aí é onde que o Flávio é uma referência para mim, eu não teria dado conta de dar um passo mais para frente. Perfeito. Ele fala, para complementar o que você falou, que eu acho fundamental, que serve para todo vendedor e líder e gerente comercial, é que venda não é dom. Venda não se resume a dom. Venda é muito mais esforço e técnica e estudo do que somente o dom. Porque assim, é um negócio que ninguém vai gostar de... Quando eu comecei lá, eu era editor de vídeo. E virava assim, você tem que sentar um cliente do meu lado para editar junto comigo. Eu odiava.
Queria que você tivesse ali, só você. E aí eu entendi, quando eu montei minha empresa, primeira quebra de paradigma que eu falei que o atendimento é mais do que saber apertar os botões. Então foi assim, eu saí de 10 e fui para 30. Quando eu aprendi que atendimento e vendas é mais do que a empresa, e aí tem vários exemplos durante toda a minha vida que eu vi de pessoas que eram ótimas em atendimento, sabia conquistar o cliente, criar relacionamento, ótimos em venda, principalmente em precificação. E aí eu questionava, eu falava assim, eles não sabem nada de apertar os botões, como é que essas pessoas têm sucesso? E aí depois, na minha virada de chave, é onde que o Flávio vira e fala assim, estuda, porque nada é saber, estuda, que foi onde que eu entendi que o jogo era saber vender, me vender melhor. E aí é onde que está essa virada de chave. Legal, e eu vou levantar uma bola aqui nessa segunda pessoa que eu vou chamar aqui agora na tela, que é exatamente sobre essa questão de que vendedor precisa ter garra, foco, tem que ter muita determinação e que muitas vezes o dom não é 10% contra 90% de muito trabalho, que é Cristiano Ronaldo. Que isso, esse é um exemplo de performance, né? Se falar assim, vamos resumir uma pessoa, uma palavra, né? Colocasse lá no dicionário a fotinha de performance, seria ele. É uma pessoa que tem uma longevidade, ele tem, claro que ele é um talentoso, mas além do talento dele, ele conseguiu vencer com o quê? Criando hábitos, ele cria através de treinamento e de hábitos. Então você alinha treinamento e hábitos, você vai onde que quiser. Ele fala que o sonho dele era ser bola de ouro e ele ia se preparar para isso. Então tem entrevista dele falando e você via que ele se preparava muito mais do que todo mundo. Enquanto um jogador treinava 1 hora, ele treinava 2. E a partir do momento que o outro jogador começou, opa, ele tá ficando bom, vou treinar 2 também. Ele passou a treinar 3. E aí vem, no mundo esportivo, né, ele tem uma carreira com a longevidade, é a sustentabilidade. Você lembra da gente falar de maratona, né? Ele conseguiu fazer um planejamento de carreira, que é uma coisa muito bacana, para ele ter uma longevidade muito boa. Então ele buscou conhecimento, porque tudo que ele fez ali é através do conhecimento. Ele não fez nada intuitivo. Claro que ele tem um talento, igual eu falei, mas assim, como que eu bato uma falta especial? Como que eu vou aumentar minha musculatura? O que eu vou tomar? Sempre acompanhado dos melhores profissionais com o conhecimento que ele adquiria, e ele era uma pessoa que aí que eu acredito talvez seja 90% do resultado dele, que ele era uma pessoa que tem uma dedicação extraordinária. Fora do comum, né? Fora do comum. Ele tem uma dedicação. Eu não sei se você sabe, você conhece o médico chamado Paulo Musi? Sei. O Paulo Musi trabalha com ele agora, né? Com o Cristiano Ronaldo. E um exemplo que o Paulo Musi deu, que eu fiquei impressionado, é que o Paulo Musi tem vários cursos que ele dá na área de nutrição. E, por um acaso, o Cristiano Ronaldo começou a seguir ele. E aí ele, depois de algumas conversas, eles entraram em contato. E o Paulo Musi, isso lá atrás, que hoje eles trabalham junto mesmo. Hoje o Musi faz parte do staff do Cristiano Ronaldo. Mas o que eu achei interessante foi a informação que o Musi deu, que ele falou assim, o que eu posso fazer nesse momento é liberar uma chave de acesso para você fazer os meus cursos e já começar a entender sobre o assunto. Ali tinha 6 meses de curso. Ele devorou em 2 semanas. E depois de 2 semanas ligou novamente para o Musi. Musi, tá, a gente já pode conversar. Então assim, o que foi essas 2 semanas que ele fez? Chama o quê? Dedicação. Dedicação, foco. O que você dedicar, você consegue qualquer coisa. Sim, isso serve para qualquer profissão, inclusive para a profissão, principalmente para a profissão de vendas. O que eu preciso para me vender mais? Dedicação. O que o Cristiano Ronaldo, qual foi o superpoder que o Cristiano Ronaldo teve? Ele foi um cara dedicado. Perfeito. Ótimo. E para nós finalizarmos aqui, uma pessoa bastante polêmica, mas que se nós levarmos para o lado do marketing especificamente, com certeza pode contribuir muito para a gente, que é o fenômeno da internet, que é a Virgínia. Ela vai totalmente, né, de conceitos diferentes dos dois, né? Totalmente. Mas assim, vamos tirar o fã ou quem é fã de lado e vamos pensar nela não estamos falando analiticamente como... analiticamente como marketing. Perfeito. É uma pessoa que fez
toda uma construção de imagem, e hoje ela alcançou o sucesso que qualquer produto que ela oferecer, ela vai ter uma aceitação. Porque ela tem uma rede tão ampla, e ela fez uma construção tão ampla da sua rede, que é um motor de vendas que ela fez isso. Então, o que eu levo ela para dentro de uma loja igual a Pisante, a Virgínia? E vão pôr, cara, mas não tem nada a ver, não gosto do conteúdo dela, nossa, você até vira a cara para o outro lado. Lembra o vendedor, ou que a gente chega na loja da Pisante e vai gravar um vídeo e ele esconde de trás das prateleiras? Não, quem gosta de gravar é eu não quero ser blogueirinha. Sim. Ela só tinha que olhar para a Virgínia antes dela gravar os vídeos e o que é o sucesso que ela tem hoje. Não estou falando de postura, não estou falando de conteúdo, não estou falando nada. Mas o que ela conquistou através da exposição da imagem dela. Depois e da construção da imagem. Isso. Ela conseguiu criar engajamento. Hoje ela vende. Ela é referência em determinadas áreas como fitness, como beleza, como moda. Então, assim, ela vai chegar a um ponto que ela vai virar e falar de jeito assim, um sapato de mulher com 3 saltos é a moda. E tu vai ter muita mulher comprando sapato de 3 saltos. Aquela dita, né? Então o que a gente tem que aprender com ela? E assim, você virar e falar assim, eu não gosto de gravar vídeo. Você vai virar e falar de jeito assim, sou a Virgínia que veio do interior de São Paulo, acredito, ela conseguiu chegar nesse limite aqui através de gravando vídeo. A internet está ali com as possibilidades para qualquer um fazer e alcançar aquilo ali. Você não precisa ser o mais influente do mundo, mas você pode ser o mais influente do seu bairro, o mais influente da sua academia, você pode ser o mais o influenciador do seu bairro, da sua academia, da sua família. Como? Através de ser um bom vendedor, falando de um produto, vira e fala assim, não, gostei demais daquele vídeo que você fez. Cara, isso aí é um mérito que ela conseguiu fazer através das danças, através da exposição, mas ela teve uma trajetória de ascensão e de sucesso, e a gente não está falando de conteúdo, a gente está falando do sucesso e de onde que ela começou e o meio que ela usou. Qual o meio que ela usou? A internet. Através de gravação de vídeo. Então, toda vez que uma pessoa tiver uma resistência de gravar um vídeo, ela deveria virar e falar de jeito assim, como que eu posso, uma loteria, um pouco que ela vai ter, tá postando uma loteria. Se esse conteúdo que ela fez performar bem, talvez ela ganhou na loteria. Ela pode escalar de uma quantidade imensa. E aqui na nossa região a gente tem influenciadores que têm salários de médicos através... E o que é o elo final dela? Venda. Ela vai vender algum produto. No final das contas, ela é vendedora. Né? Por isso que vendas está em tudo. Sem dúvidas. Isso aí. Bira, aqui a gente encerra, cara, mas muito obrigado pelo conhecimento, muita pauta interessante. Eu tenho certeza que muitos dos nossos lojistas, vendedores, vão conseguir tirar muito proveito disso, né, através desse conhecimento. E eu quero te agradecer. Muito obrigado. Valeu. Eu queria agradecer, né, a você, Vinícius, que como se diz, é aquela pessoa que está ali fazendo isso para a gente crescer mesmo, seguindo o propósito da Pisante, que é crescer e fazer crescer. A Via, né, em nome da Atitude, a Via, que eu te falo que vocês é um combustível muito grande para a gente crescer. Seu pai, sua mãe que está ali no dia a dia, sempre a gente reinventando as formas de comunicar, sempre criando campanhas mais bonitas que a gente orgulha, que a gente coloca como case. A história da Pisante, a trajetória da Pisante é admirável por causa disso, que são valores, não é só vender um produto por vender, é criar um relacionamento, e a gente teve esse relacionamento, e eu acho que é o mais importante de tudo. Agradeço demais você, a gente ter essa convivência, e ser, igual eu te falei, vocês é um combustível para a gente crescer e fazer crescer aqui dentro da agência. Mas é agradecer você aqui. Muito obrigado pelas palavras. E, gente, a gente encerra aqui com essa linda mensagem aqui do nosso amigo Bira. E eu não posso deixar de lembrar vocês do nosso triplo C, né? Que é clique no curtir, tá bom? Não esqueça de curtir, de compartilhar. E, pessoal, por favor, deixa um comentário. Isso é muito importante para a gente poder até entender quais são as suas demandas. Deixam perguntas, deixam questionamentos, que com certeza a gente vai estar respondendo isso no próximo episódio, tá? Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Valeu, até o próximo episódio do Pisante Talks.